Salmo 88, versículo 10 ao 12. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados levantarão, para te louvar. Será referida a tua bondade na sepultura, a tua felicidade nos abismos. Acaso nas trevas se manifestem as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento. O salmista está falando também da mesma coisa. Tudo que eu falar, que eu verbalizar de uma pessoa que já está ali, o corpo, nada vai mudar mais o quadro dela, nem para o bem, nem para o mal, porque esse poder agora não está sobre mim. Se eu falar mal, mesmo ele sendo bom na vida quando tinha, nada vai mudar. E se eu falar bem, ele sendo mal, nada vai mudar a situação dele. Tu vai falar de luz para um corpo agora que está morto. Treva, está na treva o corpo físico. Nada vai mudar. Para ele, nada vai mudar. Porque já foi passado. Nada vai acusar, nada vai levar para o inferno, vai levar para o céu. Mas muitos lançam algumas pessoas para o inferno, acusando, julgando, dizendo que foi por isso, por aquilo, agora está assim ou está assado. E não é assim. E não é assim. Quando na cruz do madeiro, aquele estava ali, pedindo misericórdia, que aquele outro falou blasfêmia, Senhor. Mas eu peço, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus fala assim, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Mesmo que o hoje de Deus seja diferente do hoje nosso, mas o hoje que ele falava era hoje mesmo. Hoje mesmo, tu vai estar comigo. Hoje mesmo, hoje, tu vai estar comigo. Então não tem processo humano sobre a questão do corpo. Não tem nada que vai mudar o quadro. Mas durante a vida dele, num segundo, num minuto, num encontro preciso que ele teve com Cristo, foi suficiente para que ele fosse chegado e recolhido aos braços do Pai, estando com o Senhor. E quem seria nós para dizer o contrário? Porque é muito mais fácil nós lançar várias pessoas no inferno, como humanos que somos, do que dizer que uma pessoa, pelo pensamento, pela imaginação, por achar que a pessoa andou assim, andou assado, fez isso, fez aquilo, mas ninguém sabe na sua intimidade, no momento que ele teve, do encontro presumível dele com Deus, que nós não estávamos juntos, que ele naquele momento teve esse encontro com o Senhor. Deus, com sua infinita misericórdia, com seu amor puro que cobre multidão de pecados, ele é o único que perdoa, ele é o único que salva, e foi o único que morreu e deu a vida por nós. Irmã, pode ler sua passagem. Marcos capítulo 9, versículo do 2 ao 13. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu.
com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. A ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo ressuscitar dos mortos? Interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Monte da Transfiguração. Jesus tem um momento com os seus, mas todo momento que Jesus pegava para se retirar para um lugar, para estar a sós com os seus discípulos, e tirava um tempo de oração com Deus, é uma meditação dele com o Pai, era um ato dele com o Pai, uma coisa particular, que muitas vezes ele chegava e voltava para os discípulos, estavam todos dormindo, dizia: você não pode nem ficar uma hora comigo orando, e não conseguiam. E naquele momento, quando ele chamou à parte João, Pedro e Tiago para estar juntos, aí Pedro, que ficou acordado, de um súbito, ele olha e vê Jesus transfigurado no monte, resplandecendo as suas vestes, e com ele 2 varões de branco, que no entendimento de Pedro, revelado, porque ele não sabia se estava acordado, se estava dormindo, aquilo que ele via, o que ele falava, o que ele expressava, nem sabia se ele estava ali materializando aquele ato. Ele diz que, perguntando para Cristo, posso fazer uma tenda, uma para Elias, outra para Moisés e outra para o Senhor? Ele perguntou. Jesus não deu caso no sentido disso. Se tivesse feito tendinhas para Elias e para Moisés e para Cristo, hoje aqueles que sobem no monte dizendo que Jesus subia no monte, então tem que subir no monte, estariam fazendo tendinhas também, uma para cada um. Viraria um ritual, como fez um momento de oração de Jesus com o Pai. Não, também tem que ir lá, porque Jesus fez, também tem que fazer. Agora, o que é o principal mesmo, que é amar, perdoar, ser solidário, pacificar, harmonizar, ser sincero, ser digno. Isso é mais difícil. O fácil mesmo é subir no monte, para depois dizer que subiu no monte, que viu grama pegar fogo. Resplandeceu a glória de Deus em mim também. Aí agora eu estou com super poderes de obreiro e vou descer nas congregações e vou começar a derrubar um monte de gente. Jesus aqui tem um particular com o Pai e eu vou estar, eu mesmo, ou qualquer homem vai estar dizendo assim: mas como é que apareceu Elias ali agora em Moisés? Isso é um entendimento para que as pessoas entendessem quando Deus fala. Houve um silêncio entre eles naquele momento, cessou o diálogo, agora é eu que falo, Deus fala: esse é meu filho amado, ouçam-no. Elias, um profeta, profetizou Messias. Moisés, o da lei, cessou a lei. Cumpre-se a lei e os profetas na vida de Cristo. Encerra-se as profecias, encerra-se o tempo da lei, inicia-se o tempo de Cristo, o tempo da graça. É só isso que Deus está revelando no Evangelho. Transfiguração, porque estava a glória de Deus presente naquele momento. Pedro está fora de si, ele nem sabe se ele está falando aquilo ali, se ele está acordado, está dormindo, está só balbuciando palavras. Ele tem entendimento que aquele é
Moisés. Mas como que ele sabia que era Moisés? Porque não tinha gravura, não tinha foto. Não foi dele que... Foi o Espírito que revelou para ele que aquele era Moisés e aquele era Elias. O Espírito de Deus revelou para ele. Não tem nada de fazer tenda. Encerrou-se a lei, encerrou-se os profetas, e aí Jesus lembra, os antigos escribas, os fariseus, falando e narrando de Elias, e quando Elias veio, mataram ele também, perseguiram ele. João Batista, que também, e os homens achando, quando viram João Batista, que era um homem que era magro, que era vestido de pele de camelo, com um cinto de couro amarrado, comendo mel silvestre e gafanhoto, e falando coisas muito loucas, né, para a época. Preparai-vos, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Ele estava vindo como um profeta, um anjo vindo na frente, preparando o caminho para Cristo, que estava vindo para anunciar o reino dos céus. Então arrependei-vos, está chegando o reino, está chegando Cristo, arrependei-vos, mudai os vossos comportamentos, as vossas atitudes, está chegando aí o Filho de Deus, o Verbo encarnado, está vindo aí, ei lá o Cordeiro de Deus, é Ele, chegou.